Olá, pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live da reorganização miofacial. Nós estamos aqui sempre, né, nas segundas-feiras, às 7 horas da noite. Olá, o pessoal tá entrando, boa noite. E essa semana, né, desde semana passada, na verdade, a gente está com lives especiais, porque a gente está fazendo um aquecimento para o nosso workshop que vai acontecer. Boa noite, pessoal, pessoal entrando aí, boa noite. Boa noite, Fernanda. Que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, às 7h30 da noite. E as inscrições, assim, estão bombando, graças a Deus. Então, se você ainda não fez a sua inscrição para o nosso workshop, entra lá no nosso link da bio e se inscreve, porque tá bem, bem legal. A gente preparou um conteúdo muito bacana para vocês. Hoje a nossa live é dessas três, né, que fazem parte da nossa live de aquecimento. A gente vai estar falando sobre cafeína e dor. Então eu vou chamar a nossa especialista aqui, GG, que estudou isso na sua dissertação de mestrado. Boa noite, que bom que vocês estão entrando aí. Olá, olá. Olá, olá, vamos esperar a G entrar. Daqui um pouco ela entra aí. Então, pessoal, a G, na verdade, ela realizou a dissertação de mestrado dela lá no LANEX, na Unisul, falando sobre a RMF. Deixa eu só ver aqui, pessoal, que eu não estou conseguindo chamar a G. Deixa eu chamar novamente, ó. Amiga, tá aí? Estou te convidando. Vê se você consegue entrar. A G, ela realizou a dissertação. Entrou, agora deu. Oi, boa noite, amiga. Boa Oi, noite, Rogério. oi, Tudo tudo bem? bom? Boa Boa noite, noite, pessoal. pessoal. Boa noite. Obrigada por ter me chamado. Ai, que gostoso, né? Tava aqui apresentando, deixa eu terminar Termina, as minhas termina aí. apresentações, né? Agora a gente chamou, pessoal, a especialista no assunto, Ah, né? Que fez a dissertação de mestrado dela a respeito de um dos sistemas endógenos de controle da dor, que é um assunto que a gente gosta de conversar bastante aqui com vocês. Então, a G, ela fez a dissertação dela sobre o sistema adenosinérgico. E um pouco diferente do que a gente fez no meu doutoramento, onde a gente realizou a intervenção à distância, né, G? Você realizou a intervenção diretamente no local lesionado, né? Que foi na na patinha do patinha. camundongo. Isso E aí. realizou nas duas janelas de tempo, né? Então, numa fase inicial, que caracteriza como uma fase mais aguda, e numa fase um pouco mais tardia, né? Então, conta aí, foi legal, Gê? Conta pra gente um pouquinho antes. Não, estava ouvindo você explicar, estava lembrando do Daniel repetindo, contando para mim, mostrando essas coisas. Mestrado, gente, é isso, né? É você repetir, 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 até aquilo ficar. Ele falava para mim, um dia você vai ter que falar sobre o que você pesquisou, e isso tudo tem que estar muito, muito claro, né? Mas eu acho que o mestrado é só o começo, né, Lari? Bom É, mesmo depois do doutorado, aí você domina mesmo o é, assunto. Mas então eu é, vou é. tentar, vou tentar trazer aqui um pouquinho do que foi e por Aham. que que esse tema nosso se chama cafeína e dor. O que que tem a ver, né? Porque eu, como a maioria de vocês, imagino, sou amante de café, né? Consumo cafeína diariamente e quando fico sem, me dá dor de cabeça, né? Quando tomo algum remédio para dor de cabeça, aí eu vejo que lá tem cafeína, então as relações, né, o que eu pensava sobre cafeína, que eu achava e tinha dúvidas, era isso, né? Por que que a cafeína... Depois ia ao médico, o médico fala, tem que parar de tomar cafeína, porque a cafeína é que causa enxaqueca. Então, Uhum. essas informações Uhum. todas estão por aí, né, Lari? Sem muita explicação. Mas a Tempo cafeína todo. realmente é uma substância farmacológica que está relacionada com a dor, né?
Mas eu vou contar um pouquinho como é que a gente chegou na cafeína. Então, a minha pesquisa, o meu estudo de mestrado, ele é uma continuação, sempre assim, né? Alguém pesquisa, deixa ali uma pergunta. Vem um outro, dá continuidade a partir daquela pergunta, e assim é que a ciência caminha. Então, quando eu entrei, já tinha o trabalho da Lari em andamento, né? Onde ela estava aplicando a RMF, inflamando a pata e aplicando a RMF na região lombar, não era isso? Isso mesmo. O professor Daniel já estava pesquisando, através de outras terapias, o envolvimento de outros sistemas moduladores de dor. O opioide você já falou, né? Você vai falar depois do canabinoide. Sim. E ele Uhum. estava com algumas pesquisas sobre o adenosinérgico, que também é um sistema de modulação da dor, né? A adenosina, pessoal, ela é uma substância que ela é produto da quebra do ATP. Então, o ATP todo mundo conhece, é aquela moeda energética do nosso corpo, circulante, tanto dentro como fora da célula, né? Ela está ali no meio celular, sempre disponível, né? E ela está sempre sendo o ATP quebrado e tem muita adenosina circulante. Até 1929, não se pesquisava, não tinha relacionado a adenosina com dor, né, nas funções dela. Foi a partir de 1929 que começou a ter um caráter terapêutico. Compreender a adenosina era importante porque ela estava envolvida com processos traumáticos, processos de doenças, né? Processos de estresse metabólicos. Então, a pesquisa foi avançando e até que depois de 1970 ela começou a verificar que a adenosina está envolvida com processos degenerativos do sistema nervoso central. Então, Nossa, gente. tem muita pesquisa sobre a adenosina para Alzheimer, para compreender o papel dela no Alzheimer, na própria depressão, nas neuropatias, nas dores crônicas, né? Então, tudo isso estava rolando, essa pesquisa do professor Dodiel lá na Unisul, no Lanex, né? Tinha já trabalho, não vou lembrar de todos, Nascimento, a equipe toda do Lanex já tinha mostrado o envolvimento desse sistema na analgesia pela acupuntura, pelo TNS, pela mobilização Mobilização articular, articular. que era o que tinha de todos os sistemas, né? Uhum. E até, se não me engano, tinha também no exercício. Tudo, lógico, pessoal, estudo pré-clínico, feito com o camundongos, né? E aí foi que eu entrei para fazer o mestrado e para verificar o envolvimento desse sistema na aplicação da RMF na pata, que é o local inflamado, que foi o que foi diferente, né? Será que a gente pode aplicar alguma carga mecânica numa região que está inflamada? Foi esse o desafio, né? E foi aí que, para você montar me corrija se eu estiver errada, Lari, mas para você montar, não é plano que chama, como é que também não é curva. Delineamento experimental. Isso, então a gente precisava aplicar a RMF na patinha do camundongo, né? Ele estava com dor, ele estava com a pata inflamada, 24 horas de inflamação, né? Que é o auge da inflamação. Então, a gente tinha um grupo que, inflamado, recebia a RMF e depois a gente verificava se isso causava analgesia. Tá. Depois tinha um outro grupo que a gente aplicava, inflamava a patinha, aplicava dexametasona, que é um anti-inflamatório fortíssimo, né? Isso. Aplicava a RMF e, é lógico, a dor desaparecia, né? E aí a gente queria saber, tá, então a RMF estava causando analgesia. Através de que modulador? Então a gente tinha que usar um antagonista
que fosse do sistema adenosinérgico, né? Porque para ver se eles estavam lá envolvidos. Então, aplicava, fazia a RMF e aí não tinha analgesia. Bom, então, realmente o sistema adenosinérgico está envolvido na modulação de dor desencadeada pela técnica RMF. Isso. Tá parecendo que eu estou na minha defesa aqui. Não, é que eu tô aqui cheia de orgulho. Tu tá falando, eu tô ouvindo aqui, o coração tá pulsando. Parece que tá lá na defesa da dissertação. Exatamente isso, Gê. Que bacana. E aí, um outro grupo, porque o sistema adenosinérgico, a adenosina, ele funciona com 4 receptores. É uma substância que vai lá e ela se encaixa num receptor, tem 4 tipos de receptor. Então, a gente precisava saber se era o A1 que estava ajudando na modulação de dor. Que é um dos mais estudados, né? Isso, e que já vinha sendo estudado e verificado que ele fazia isso. Então, a gente é o que está ligado com a cafeína, né, Gê? O A1 é o que está ligado com a cafeína, né? Então, por isso Aí, como é que... Não, o A1... Ele tá ligado com o DPCPX, né? Então, aí só para... o antagonista. Então, você tem o sistema tem 4 receptores. A gente usou cafeína para bloquear o efeito de dor, de analgesia, ou seja, a cafeína é um antagonista, ela bloqueia os receptores adenosinérgicos. Uhum. Tá. E ela bloqueia os 4G? Ela bloqueia, então... Não se sabe ainda se os 4, mas o A1 e se não me engano, o A3. Que são os que são mais estudados aí, né? E quando eles acoplam na proteína G, eles são inibitórios, né? Uhum. Mas aí o que acontece? A gente vai fechando tanto na pesquisa que você não quer mais saber do A3, você não quer saber mais do A2A, daí você só quer estudar o A1, né? E aí, para a gente ter certeza que era o A1, a gente usou uma outra droga, que chama DPCPX, que aí ela só bloqueia realmente o A1. Que é específica para esse receptor daí, exatamente, né, Gê? Então, como resultado do trabalho, que se Deus quiser vai ser publicado em artigo, a gente viu realmente que a RMF, quando aplicada tanto 24 horas como numa fase mais tardia da inflamação, ela é analgésica, né? E quem está, vamos dizer assim, colaborando, quem está envolvido nesse processo é o sistema adenosinérgico. E aí outra coisa foi chamando a atenção, o Daniel chamava muita atenção a respeito da cafeína. Você vê, a cafeína ela é usada no laboratório para ela bloquear o efeito de um sistema que tira a dor, modula a dor, né? Diminui a dor. E como é que pode a gente tomar café na clínica, a gente servir café para os pacientes, né? Então, e aí vamos estudar cafeína. E ele foi dando as dicas e a gente tem umas pesquisas da cafeína. A cafeína é a substância psicoativa mais consumida no mundo. Nos Estados Unidos, de 85% a 95% da população toma café. Eu não sei aqui no Brasil, mas assim, nos Estados Unidos é muito, né? E aí eu até fui buscar aqui um pouquinho de alguns dados, olha só. Na América do Norte, o consumo estimado de cafeína é de 168 a 220 miligramas por dia, né? Que a gente sabe que isso vai dar... Você tinha feito essa conta, né, Lari? Mas acho que dá umas 4, até 200... Isso, mais ou menos, umas 4 xícaras. 8 xícaras. Pequenas ou grandes que a gente tinha feito, né, Gê? Mais ou menos umas 4 xícaras grandes, né? Daquelas gordinhas, né? Então, mais ou menos essa quantidade. Isso 100 gramas, 100 miligramas, né? Isso. 4 xícaras. Na América do Norte, o consumo médio é de 168 a 220. Então, passa de 4 xícaras. Né, por passa dia. de 4 xícaras. Eu devo consumir uns 3 de 100 miligramas por dia, gente. Quantas xícaras você toma por dia?
Olha, Gê, eu acordo, Gê, 4h30, 5 horas, né? Até às 6 da manhã que eu vou fazer o café para minha filha, eu vou te dizer que o quê? Eu já tomei tranquilamente de 2 a 3 xícaras gordinhas, entendeu? Nossa. Você Tranquilamente bate enquanto eu as estou 8 estudando, xícaras por Gê. dia. Você bate as Ah, 8 xícaras por dia. eu acho que É. eu sim. Aí eu me controlo para tentar evitar depois de um certo horário, né? Então, Mas então eu tomo. você tem um consumo moderado. Eu tomo Aham. no máximo 4 xícaras. Então, eu Uhum. tenho um consumo leve. Então, abaixo de 100 mg por dia é um consumo leve, né? E tu gosta do café mais E fraquinho também, né, gosto do Gê? café O bem teu fraquinho, café. que Isso, aham. tem diferença também, né? Mas lembrando que não é só o café que tem cafeína, né, pessoal? Tem o Isso, a chocolate gente tem está falando. cafeína, o cappuccino tem Isso, cafeína, tem muitas isso, coisas que têm isso cafeína, mesmo. né? Uhum. E quem consome mais de que 8 xícaras por dia entra nessa taxa alta de consumo diário, acima de 200 mg por dia, né? E tem os estudos sobre cafeína, tem muita coisa legal, assim, as recomendações. Criança não deve tomar muito café, a pessoa que está grávida não deve, uma gestante não deve tomar muito café, né? A gente abusa mesmo, né? Mas o que interessa para a gente, antes de chegar à conclusão sobre o consumo de café, né? É entender bastante sobre a ação farmacológica da cafeína, né? Então, o que já se sabe sobre a cafeína é que ela bloqueia os receptores adenosinérgicos, ela bloqueia receptor GABA, que você entende muito mais GABA do que eu, precisa de Uhum. dosagens altíssimas para isso, mas bloqueia, né? E tem estudo, pessoal, que com doses abaixo de 65 mg por dia, você bloqueia a ação do TNS, que aí tem a ver com o nosso dia a dia clínico, né? Uhum. Bloqueia a ação analgésica da acupuntura. É. Como é que não contaram isso para nós, Lari, na faculdade? Exato. E Gê, deixa eu só fazer um parêntese ali, pessoal, para vocês poderem entender quando a gente fala, né? A Gê está falando ali em bloquear. Então, por exemplo, ela, né, inflamou, né, a patinha do animal. Ela foi lá, aplicou a técnica com as cargas mecânicas, tá? O que que aconteceu? Ocorreu a analgesia, tá? Significa que teve redução da frequência de retirada de pata do animal a partir do estímulo do monofilamento. Depois, o que foi feito? Foi realizado, teve analgesia, só que foi lá e aplicou-se cafeína no animal. Então, uma dosagem que é utilizada, já que tem embasamento científico, é utilizado nas pesquisas, né, Gê? Então, aplicou a cafeína. Quando ela foi realizou a mesma técnica, não teve o efeito esperado. Então, né, só para ficar claro, porque às vezes é claro para nós que estamos lá na rotina do laboratório, né, mas para o pessoal, assim, só para a gente deixar bem certinho, assim, para vocês poderem entender. Então, o que é demonstrado? Só por isso, tá, gente? Que a cafeína, sim, ela bloqueia, né, os receptores adenosinérgicos, né, então faz parte dessa questão da analgesia que já foi demonstrada que a RMF causa. Tá? Então, esse dado, sim, é como a Gê falou. Como que não. Na verdade, Gê, eu acho que a gente que não leu, né? Porque já estava lá no PubMed e a verdade é que a gente não tinha lido sobre o assunto, né? Então vamos assumir nossa culpa também, né, Gê? Mas para mim foi assim, nossa senhora, quem não serve café ou chá na sua, não é? Eu tenho, Então assim, a eu minha tenho café aqui, Gê. a Eu minha tenho café e pesquisa, eu tô lá, tudo bem que é um camundongo, mas eu tô lá fazendo uma técnica, aplicando uma técnica para tirar a dor. Vou falar de forma bem, aí eu injeto cafeína, meu efeito vai embora. Qual é a Exato. diferença de ser injetável ou do seu paciente ficar tomando um copinho, 2 copinhos? Ah, pode vir, seu José, entra lá, faz o TENS. Exato. Entende? Eu acho tão importante isso que a gente está trazendo aqui. Nós estamos falando de uma maneira muito assim, tranquila, mas eu fiquei boba quando eu comecei a ver isso. E o professor Daniel fala muito sobre isso. A gente precisa divulgar isso.
Porque a ciência é para isso, para melhorar a eficiência das coisas que a gente faz no consultório, né? E é o que eu falo assim, ó, Gê, quando eu ouvi ele falando a primeira vez que ele levou os estudos já do laboratório, como tu falou, com a acupuntura, né, que já tinha dados com relação ao TNS, com relação à mobilização articular, que todo mundo utiliza no consultório. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a gente está num momento onde a gente coloca o ser humano, né, Gê, e tenta usar o máximo de estratégias possíveis para proporcionar uma reabilitação adequada, né? Então, a gente já tem esse olhar na fisioterapia. E em algum momento, né, se perdeu a informação, a gente não soube, né, como a gente comentou, algo tão importante que se, dependendo da dosagem que o teu paciente toma, antes da tua sessão, o que vai acontecer, gente? Tu vai perder parte do efeito. Claro que tem outros sistemas envolvidos, como o opioide, o canabinoide, que a gente já comprovou também. Mas, quanto mais ações a gente tiver, como eu disse antes, quanto mais estratégias, melhor, né, Gê? Então, essa que é a questão, né? Você vai ter ação dos outros sistemas, mas um importantíssimo, que é o adenosinérgico, ele vai ficar bloqueado dependendo da dosagem. Gê, o Rogério perguntou aqui, que eu acho que vai com aquilo que tu estava conversando, alguns analgésicos têm sua fórmula cafeína. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, Gê. Essa foi uma coisa que também, foi a primeira coisa que me veio à cabeça também quando eu comecei a estudar, né? Mas o que acontece? A cafeína, numa dosagem, eles falam 65 miligramas, que é uma dose certa, ela age como adjuvante do efeito de outra medicação. Então, ela associada a outro analgésico, né? Ela vai, tipo, bombar o efeito daquele analgésico. Daí, essa é a resposta que eu encontrei, né? Procurando isso. E eles falam bem isso, 65 mg. E é uma diferença que a gente falou, né, Gê? Só complementando, o mesmo medicamento, vamos dizer, a mesma substância, só que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, da cafeína, a mesma coisa, como tu colocou, a literatura traz esse número, né? Nesse número, associado a alguns fármacos, vai potencializar o efeito desse fármaco. Sim. Agora, quando você já tem, por exemplo, uma dosagem, como a Gê falou lá no começo, muito maior, ela já se torna o quê? Ela vai se tornar nociva, né? Para o indivíduo e para o tratamento. Não, e nem precisa tanto, Lari, porque eles falam, a dose que eles usam, né, para ser adjuvante, está em torno de 65. Mas o café, abaixo disso, ele já inibe o tênis, a acupuntura, a mobilização articular. Entendeu? Então, a dose farmacológica para uma medicação, é eles que sabem lá, mas eles usam para isso. A gente, quando toma medicação, você tem a dose que é terapêutica. Fora disso, pode até piorar o quadro, né? Que é o que... Exato, é o que a gente falou, exatamente isso. E um outro detalhe super legal olha só, doses pequenas abaixo de 65 mg também inibem medicações como amitriptilina, venlafaxina, carbamazepina, oxcarbazepina. Nome difícil. É tudo remédio para dor crônica, dor neuropática. Tá? E também... São muito utilizados, né, Gê? Muito utilizados. E também, nessa dose baixa, você tem, ele inibe o alopurinol, que é uma medicação para gota, e inibe o metotrexato, que é para artrite e reumatoide. Nossa, seja, olha só. Precisamos falar sobre café. Precisamos falar. Aí, Gê, só pra gente enaltecer ali até aqui elas puras aqui, tudo bem? Ele comentou, então a cafeína em certa dose, ela elimina o trabalho de reabilitação. Não é que ela vai eliminar o trabalho de reabilitação. A gente está relacionando especificamente com a dor, né, Gê? Só que a gente tem uma janela temporal de segurança
para utilizar a cafeína antes da reabilitação, né, Gê? Então fala para nós um pouquinho sobre isso. Então não é que o consumo ele é bloqueado e o teu tratamento não vai ter efeito, não. É que da mesma forma que a gente tem consciência sobre dosagens hoje, a gente também tem consciências no período, né, Gê, que a gente pode estar utilizando antes de uma sessão, onde você vai voltar essa sessão para o alívio da dor, para o processo analgésico, né? Exatamente isso que você falou. Então, o que a gente pode deixar como dica aqui, como uma ideia para sair dessa live, né? Sugira que seu paciente, até 4 horas antes da sessão, não faça a ingesta de café, tá? E como a Lari falou, o que o café vai fazer? Ele vai prejudicar essa via adenosinérgica, que é uma das vias que vão modular a dor. Então, se o seu tratamento ele pensa em analgesia, seria bacana que o paciente não tome o café, né? Por causa dessa razão. Mas você não vai fazer só isso, você vai ter outras condutas, você vai dar exercício, você vai fazer outras... E eu acho também, Gê, que hoje a dor crônica, né? A gente já falou aqui várias vezes, ela é um problema mundial, né? A dor crônica, e os dados, eles vêm da literatura cada vez para nos assustar mais mesmo, né? Então, assim, eles são alarmantes. Como eu já falei aqui, a Gê já falou, de cada 10 pessoas, 3 sofrem de dor crônica, né? Então, isso daí é um dado que assusta bastante. Então, esse paciente com dor crônica, vale ressaltar também, por exemplo, a questão da quantidade do consumo, né, Gê? Então, vamos supor, eu digo que a gente tem que olhar o próprio terreno antes de falar, mas vamos supor, se eu tivesse um problema de dor crônica, para quem me conhece de uma forma íntima, sabe que eu amo café, né? Eu sou movida a café, gente, eu durmo mentalizando a minha xícara de café quando eu vou acordar no outro dia para começar os meus estudos. Então, o meu computador é minha xícara de café. Então, para mim, é todo um momento. Eu tenho xícaras bonitas porque eu gosto, tu entende? Então, para mim, é todo um amor envolvido, né? Envolvido pelo café. Só que esse café que eu consumo, por exemplo, ele é um café que até o momento, vamos dizer, né? Claro que eu brinco aqui que eu tomo balde, mas eu tento cuidar o horário, eu tento cuidar a dosagem, o meu maior consumo é no período da manhã, eu tenho, né, consciência, vamos dizer. Agora, se eu sofresse de dor crônica, eu já teria que restringir, né, Gê? Sim. Por causa que eu ia estar realizando um super estímulo, vamos dizer, né? Dentro desses meus receptores adenosinérgicos e prejudicando o meu tratamento. Então, a gente precisa ter essa noção de que o nosso paciente também com dor crônica, a gente precisa ter uma zona de segurança de consumo, né, Gê? Sim. Aí o pessoal falou aqui, ó, Fernanda, o artigo ele tá saindo no forno da G, tá? Daqui um pouco ele já vai estar aí. Agora. A gente vai comemorar bastante quando ele sair. O artigo tá muito lindo, os dados dela são muito legais, essa pesquisa dela é incrível e vai ajudar muitas pessoas. Então aguarda só mais um pouquinho que daqui um pouco ele tá saindo, tá? Aí o Elas lá agradeceu pela explanação de resposta, a gente que agradece a pergunta, né? Aí aqui, ó, o Rogério perguntou, então a cafeína não é indicada para pessoas fibromiálgicas? Não é que a cafeína não é indicada, é aquela questão da dose, né, Gê? Então a gente precisa, como a gente já enalteceu, entre o veneno e o remédio é uma questão de dose. Então precisa ter a consciência de uma dose segura. A fibromialgia é uma doença do tipo nociplástica, que há uma alteração do sistema nervoso central, então seria muito importante que tivesse esse controle. Aí a Fernanda pegou também assim, o mate tem cafeína. O café descafeinado tem uma pequena dose de cafeína. Então, eu também sou adepta do chimarrão, tá, Fer? Aí, então, assim, não é fácil, tu entende? Não é fácil. Porque a cafeína está em vários locais, né? Pessoal, é muito importante vocês... Eu me coloco no lugar de vocês porque eu sou como vocês também. Eu não sou da área científica, né? Fui lá porque
pessoa amada aí pegou na minha mão e me levou, né? Mas uma coisa que eu aprendi que foi importante, olha, na ciência, a gente não pode soltar frases que são frases assim lineares. Isso não é bom para aquilo, sabe? Não pode, isso é uma irresponsabilidade. Você generaliza coisas, às vezes, isso aí vai se tornando esses jargões que tem por aí, não é? O que a pesquisa mostrou é que a cafeína, ela compete com os receptores adenosinérgicos e a adenosina, ela é importante para o alívio da dor, no processo de alívio da dor. Nós não sabemos, não existe pesquisa suficiente para saber se, mesmo por exemplo, no meu experimento, quando foi injetada a cafeína, a minha ação analgésica da técnica foi embora. Entendeu? Foi bloqueada. Exatamente. Só que é um camundongo. Eu não sei quanto que teria que ser injetável. Não tem pesquisa para todas essas respostas, mas é um alerta. Será que então, o que tem de informação? Eu olhei os 2 artigos. O que tem de informação é que até 4 horas é melhor evitar, tá? Porque você corre o risco, né, de ele estar competindo e bloqueando o efeito do seu tênis, bloqueando o efeito da sua acupuntura, bloqueando o efeito da mobilização articular, entendeu? Então, é isso que a gente pode afirmar. É uma zona de segurança. E eu acho assim, ó, vale muito, muito ressaltar, gente, assim, como a Gê falou, é muito fácil a gente soltar frases bombásticas, né, Gê? Isso, né? Pega uma loja do que foi colocado lá numa pesquisa ou de um achado que a gente teve e a gente solta. Não é essa a questão. Não é que não pode, o nosso paciente não pode tomar café ou que a cafeína, ela bloqueia a dor. Não é isso, tá? Bloqueia a ação da fisioterapia. Isso é perigoso. Isso, ou bloqueia a ação da fisioterapia, não. Então, assim, o que vocês podem tirar hoje, que foi o que a gente, como práticas clínicas que nós somos, a gente tirou para o nosso conhecimento. É bom evitar 4 horas antes da nossa sessão, né, Gê? Isso é uma coisa que a gente pode falar com uma segurança, evita se for possível. E pacientes que sofrem de dor crônica, é bom, se eles ingerem muito café, é bom eles repensarem na questão de talvez reduzir um pouco a dose, né, desse consumo quando é exagerado de café. Então, você ainda vai ter uma ação analgésica da tua técnica, porque não é só o sistema adenosinérgico, né, Gê? A gente tem vários outros sistemas envolvidos, mas, como a gente comentou anteriormente, a gente quer utilizar do máximo de estratégias que a gente pode para estar ajudando o nosso paciente. Então, vamos tentar evitar e colocando esses 2 pontos principais, né? De qualquer forma, você vê que se a cafeína, em pequenas doses, ela bloqueia todos aqueles medicamentos que eu te falei, né? Então a pessoa pode estar sendo medicada para dor crônica, por exemplo, e está tomando o remédio e está minimizando o efeito positivo que você espera da droga, né? O Rogério aqui colocou também, Gê, imagina o café associado ao uso do açúcar, né? Ixi, Maria, muito inflamatório daí, né? O açúcar é o que eu digo assim, né? É um papo também cumprido. Pré e pós-atendimento é bom evitar. Sim, daria para colocar até, Fê, talvez assim, no pós-atendimento também. Aí a Francisca, ela perguntou se essa ação pode afetar as terapias manual como liberação miofascial e massagem terapêutica. A gente acredita que sim, tá, Fran? Mas a gente não pesquisou, né, Gê, na técnica de liberação específica ou de massagem terapêutica. O que a gente sabe é da mobilização articular e da RMF, né? Que são essas 2 técnicas em específico que foi analisado pelo laboratório ali, o LANEX da Unisul. Sim. Então, essas técnicas de terapia manual, a gente já conseguiu mostrar que elas são também, a analgesia é causada por via do sistema adenosinérgico e quando acrescentado a cafeína, esse efeito é bloqueado.
né? Então a gente não pode falar de todas as técnicas de intervenção com fáscia, porque a gente não pesquisou todas. A gente pesquisou a RMF e o nosso orientador já tinha feito a pesquisa. Para vocês terem uma ideia, essas publicações dele são do ano de 2012, 2013. Então nós estamos falando de 10 anos atrás, né, Gê? Ele já tinha pesquisado a mobilização articular, tá? Isso. Tem outras perguntas aí. Eu tô tentando ver aqui. Ah, Érica! Oi, Érica, amada. Ui, a G saiu? Fiquei sozinha? Acho que ela caiu. Deixa eu chamar ela de novo. A Érica colocou aqui, ó, pensar nos pré-treinos também para orientar os atletas ou amantes da atividade física. Tu sabe, Érica, que eu tava aqui conversando com a G e eu tava pensando nessa questão de pré-treino. A G, voltou? Voltei. A Érica colocou aqui, ó, pensar nos pré-treinos também, para orientar os atletas ou amantes da atividade física, né? Então, aí a gente tem que também... Por isso que eu convoco vocês todos a pesquisarem sobre tudo que tem sobre cafeína, porque a cafeína também é usada, os atletas tomam um pouquinho antes de treino, por causa do aumento da energia que ele causa, né? Na questão do metabolismo muscular. Então, assim, exatamente o que a Lari falou. Tem que saber para que você usa, como, quando, em cada situação. Então, a saída é essa. A gente saber... E sobre os treinos, Érica, eu não vou saber te falar, te informar, né, a respeito do que seria adequado antes do treino ali ou depois, né? Eu não retenho essa informação. Vou pegar isso como um desafio, vou pegar mais, pesquisar mais. A gente vai procurar, mas o que eu posso te dizer é que há uns anos atrás foi realizada uma pesquisa na UDESC, tá? Uma pesquisa muito interessante, eu não me lembro o nome do professor, Érica, que fez lá na UDESC, porque ele queria comprovar não, ele queria ver se, por exemplo, você tomar uma dose de café em jejum e ir treinar, isso auxiliava na perda de peso. Que é algo muito comum de se pensar, né? Tipo assim, né? As pessoas hoje fazem tanta coisa para emagrecer, vamos dizer... E ele fez, né, essa pesquisa. Eu vou tentar encontrar essa pesquisa para a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto, porque os resultados dele foram bem interessantes, assim. Mas eu vou me reter aqui no meu comentário, que eu quero só ter certeza de umas coisas antes da pesquisa dele, tá? Legal. Mas é um tópico bem interessante. Aí a Sônia aqui colocou... Não, a pesquisa não abrange cafeína dos isotônicos. É cafeína, né, Gê? Não é a cafeína dos isotônicos, a Sônia é minha tá? amiga de infância. Tudo bom, Sônia? Oi, Sônia. Beijo. Não vem fazer pergunta difícil na minha live, por favor. Não, mas não foi dos isotônicos, tá? Não foi a cafeína dos isotônicos. Tanto que é cafeína de café, porque é preparado um café lá no laboratório, né? Então é só com a dosagem correta. Aí o Elas colocou fantástico, né? A gente agradece. A Fernanda colocou o professor Daniel excelente, realmente ele é excelente. Ele é um dos maiores pesquisadores, gente, do Brasil, assim, de nível mundial mesmo. Se você passar... eu digo, né? Se passar meia hora escutando ele falar, você vai ter um aprendizado assim, pá, incrível, né? Incrível. E daí ela colocou, achei interessante aqui, ela colocou e se for no treino miofascial. A gente não pesquisou, mas eu acho que seria bom cuidar, né, Gê? Porque a gente fez uma técnica específica para fáscia, né? Não então, sei, pessoal, pensando com os meus doutores. Né? Você vê, eu escuto muito isso. Muito, desde que eu entrei na faculdade, que pesquisa pré-clínica, né, experimental, tá lá na base da pirâmide, como se aquilo fosse nada, né? Mas tem coisas, pessoal, que você não consegue submeter o ser humano para pesquisar determinadas coisas, porque você não pode inflamar a pata de um atleta, por exemplo, né? O pezinho lá do atleta. Você não pode fazer uma cirurgia, que nem a gente faz no camundongo, para ver uma dor neuropática, não é? Você não tem como fazer isso e testar. Então, fica aqui essa fala de que o estudo pré-clínico ele é importante, tanto quanto os outros,
né? Porque é dali que vão surgir, você vai afunilar as perguntas, né? Você vai selecionar as perguntas, vai tirar as conclusões e vai poder levar isso num nível mais alto, que é o estudo clínico, né? Professora, fala aí. Exato, não, exatamente. Eu acho assim que todo estudo ele tem a sua janela de importância dentro da pesquisa, dentro da ciência. E como a Gê falou, os estudos que a gente realizou de mecanismo de ação, eles são estudos que precisam ser feitos dentro de um modelo experimental. Até porque, como a Gê falou, a gente utilizou drogas, né? A gente não utilizou só a cafeína, a gente já conversou lá do sistema opioide na segunda-feira passada, a gente utilizou naloxona, que é um antagonista, né, do receptor opioide. Quando a gente for conversar quinta-feira agora sobre o sistema canabinoide, a gente utilizou, por exemplo, o AM630, que ele antagoniza, né, o receptor CB2, que está envolvido, né, num quadro sintomatológico mais periférico. Então, a gente vai conversar sobre isso na próxima quinta, na nossa última live dessa série. Então, a gente faz cortes cirúrgicos, a gente retira estrutura, tudo para a gente poder estar analisando, né? Então, esse modelo, para a gente descobrir essas coisas, ele precisa ser dentro de uma área experimental. Mas dentro da RMF, a gente está tanto no experimental quanto no clínico, né, Gê? Hoje a Gê estava lá corrigindo um exercício, né, da tese da Mais sobre o facial fitness, né, Gê? Então, a gente está desde a parte manual, a parte de exercícios, então a gente sempre está em movimento dentro das pesquisas, desde revisões de escopo, revisões sistemáticas, até clínicos randomizados, então a gente está aí, né, batalhando para poder trazer o mais efetivo para vocês, né, Gê? Isso Nossa, aí. adorei o papo de hoje, Gê. Foi bom, Gente, né? foi maravilhosa, como sempre, ó. Muito bom, muito bom. Muito orgulho de ti falando aí do sistema adenosinérgico. Que linda! Ó, Que gostoso, tem né? o Rogério aqui falando, eu não tomo café desde 78. E Ai, desde Rogério, dessa você é data uma não pessoa faço uso de feliz. analgésicos. Que legal. O analgésico sim, mas o café, Rogério, eu sou uma pessoa infeliz se eu não tomo café. Analgésico eu também não tomo. Para ele foi bom, né? Não, e café é aquela coisa, né? Você vê que ele pode ser o vilão e o salvador, porque ele faz bem, a gente se sente bem, não sei o quê, mas se você tomar muito, te dá dor de cabeça, né? Se você tirar também tem dor de cabeça. Então, é o que eu digo, tem que achar a dose perfeita, né? Tem que achar a dose perfeita, né? Essa é a verdade. Como nós fizemos com a RMF, né? Nós fomos lá e testamos, né? 3, 9, 15, 20. E coloca a mão assim, e faz assado, e compara uma técnica Chan, e daí faz uma massagem, e compara, nananã. Nos clínicos randomizados a gente compara muito a massagem clássica, né? Um deslizamento profundo. Lá nos animais a gente comparou até com só interposição de mão, né, Gê? Só tocando assim, e deixa eu abrir um parênteses muito engraçado. Não, nem foi o reiki, porque tu tocava, né? Pessoal, que é tanta coisa de laboratório que a gente vai lembrando. Uma das técnicas que a gente usou, que sempre tem que ter um comparativo, tem que ter uma técnica Chan, né? Ou um placebo, por exemplo, para a gente estar vendo se aquela técnica que tu está propondo, ela tem realmente um efeito. Aí, quando a gente foi realizar eu não sabia. Por exemplo, assim, ó, que Chan e placebo dentro das pesquisas, né, Gê, eles têm um mundo assim de entendimento, né? Mas então eu vou dar um exemplo, por exemplo, se eu posso comparar a RMF com a massagem clássica, né? Então eu estou fazendo um comparativo entre duas técnicas. Eu posso utilizar, por exemplo, a RMF num modelo experimental e utilizar uma técnica Chan, que, por exemplo, seria uma pílula de farinha. Né, Gê? Então, algo que não surtisse, vamos dizer, teoricamente, né, um efeito. Então, tem várias formas de comparação. E quando a gente foi comparar com uma técnica Chan, a RMF, a gente colocou ninguém mais, ninguém menos do que a GG lá na bancada, com os 3 dedos em cima do
camundongo, eu pensei assim, meu Deus, justo ela, né? Com essa mão abençoada de 42 anos de prática, eu só fiquei pensando assim, eu falei, Senhor, bom, aí depois eu falei, se for para ser, que seja melhor. Então, né? Se for para nós comparar essa porcaria, que compare com a melhor. Eu nunca vou esquecer dessa cena. Eu tô espremidinha lá E na você bancada. falando, não é para fazer nada, não é nem para ter intenção. Aí eu dizia para ela, não coloca a intenção de tratar esse camundongo, não fica com dó. Porque se colocar a intenção, né? Enfim, muitos momentos legais, né, Gê? Muitos momentos legais. Cresce. Acho que é isso, amiga, hoje, não? Acho que é. Aí o pessoal dizendo muito obrigada pelo carinho, gente. Está sendo uma satisfação, um desafio para nós, assim, muito grande estar aqui, tá? A gente está, né, tentando se doar, dando o nosso melhor. Agora a gente aguarda vocês, né, Gê, na quinta-feira, 7 horas também, que a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema canabinoide, tá? Sistema canabinoide e a dor. E na segunda-feira, na UTC, aqui tem o nosso workshop, né, online, gratuito. Quem tiver interesse, entra lá no nosso link da bio, tá? Faz a sua inscrição, entra no nosso grupo do WhatsApp, que lá vão ter todas as informações, tá? Realmente o pessoal aqui agradecendo muito, a gente que agradece. A GG sim tem mãos de fadas. A gente tem gravação na sexta-feira. Eu já pedi hoje para ela se ela poderia mexer um pouquinho em mim. Já estou contando os minutos, né? Quem fala, tá bom, pessoal, então? tem sido muito bom mesmo. Obrigada. A gente percebe que quem está aqui com a gente no grupo são pessoas que gostam da gente, né? Pessoas amigas, pessoas novos e velhos amigos, e vocês vão alimentando essa nosso desejo de continuar estudando, continuar fazendo bem, viu? Obrigada. Exatamente. Até quinta, então. Até quinta, Érica, linda, obrigada, tá? Jéssica, Fernanda, né? Estúdio aí, GG também é a minha inspiração, a Denise aí, a minha também. E aguardamos vocês quinta-feira, 7 melhorou horas. o dente aí, Alexandra? A Rosiane, essa daí é das antigas. Fala, Rô. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus, tá? Até quinta-feira. Tchau.